Eu vou fazer análise do saque do Luiz, filmado pela câmera frontal, e nesse ângulo a gente consegue ver alguns detalhes do lançamento, do corpo trabalhando, do ponto de contato e a altura que o lançamento está dando de tempo para ser realizado o saque. Então, o primeiro ponto que eu vou trabalhar, vou deixar ele terminar esse saque aqui, nesse ponto. Vamos lá. Primeira coisa, a raquete está ficando aqui na frente. Isso aqui é um detalhezinho que pode ser particular da maneira que se cria o início do saque, da concentração, mas seria mais interessante a mão direita estar com a raquete mais aqui na frente, para o lado que vai ser sacado. Isso aqui vai acabar fazendo com que os braços trabalhem no lançamento. O quadril não é jogado para trás. Normalmente você vai ver o jogador começando desse ponto aqui, com a raquete aqui na frente também, e aí joga o quadril para trás para depois o quadril voltar para frente. Então esse é o habitual que a gente vê nos jogadores, na maioria dos jogadores profissional. Então nesse ponto aqui eu vou comparar outros lançamentos para a gente conferir, mas o lançamento ele acontece pela mão, apenas pela mão. Vou até colocar um passo a passo aqui para mostrar o desenho que a mão vai fazendo. Esse arco aqui que a gente vê, vou começar aqui para não pegar. Esse arco que a gente vê aqui, ele tem o problema, como eu já mostrei em outros vídeos, se a mão abre muito cedo, se a mão abre menos, se a mão abre menos, se a mão abre para trás e se ela vem muito para trás. Então, cada lançamento vai para um ponto, para uma direção. Então, isso acontece quando o trabalho está sendo feito em volta do ombro como base do lançamento. Então, sempre que a gente faz um trabalho onde o braço acontece, o braço trabalha, e ele vai trabalhando e ele vai lançando, e não o quadril, esse desenho acaba ficando mais circular. Acaba ficando mais circular. Então isso aqui compromete um pouco o desempenho de colocar a bola e criar um arco que o corpo realiza. Então você não tem isso, você tem um corpo reto, fazendo um trabalho de braço para lançar e um trabalho, de ombro para bater. E não o corpo gerando uma alavanca. Então você vai perceber que o braço lança, ele abre acima da cabeça, que isso é bom, mas esse braço para frente. Ele não continua aqui atrás para o quadril poder entrar, porque não é o quadril que está fazendo esse trabalho. Então você vai perceber que o trabalho de perna ele vai ficar um pouco comprometido, o trabalho de alavanca. Como é o braço que está lançando, também o braço direito ele vai ser trabalhado de maneira onde ele coloca o movimento, ele joga a raquete para trás, o braço é trabalhado de uma forma que ele está jogando a raquete para trás em simetria com o braço. No momento que o braço vai para trás, esse braço aqui flexiona. Braço e antebraço flexionam nesse momento. Então, sempre que o braço estiver fazendo o movimento através dos músculos em volta do ombro e não através do quadril ter ido para trás e depois o quadril ter voltado para frente, ele não cria a alavanca, ele tem uma perda de alavanca e o braço de trás aqui, né, só para deixar claro, o ombro, cotovelo, braço, antebraço, mão, tudo vai trabalhar de maneira independente. Tanto que ele sai desse ponto aqui, joga,
o braço estica, ele para, tá? O braço esquerdo estica, ele para aqui, e o direito, ó, já jogou a raquete para trás. Ela já está invadindo as costas dele, o bico da raquete, antes dele começar a lançar. Essa raquete deveria estar para frente, invadindo o lado da frente dele, não caindo para trás. Então isso aqui a gente vai ver na câmera traseira. A raquete está lá para trás, ó, já está jogando primeiro para lá, agora jogou para cá. Quer dizer, ele está trabalhando os músculos em volta do ombro direito dele que está segurando a raquete, aqui ó, o ombro que está a raquete. Olha como esse cotovelo já ficou baixo, tá vendo? Olha, já está baixo demais. Esse cotovelo tinha que estar alto, o antebraço para a diagonal e a raquete apontando para frente dele. E a raquete apontando para frente aqui. E para o lado nosso aqui da câmera, né? Isso não está acontecendo. Isso aqui na câmera traseira a gente vai poder conferir melhor. E aí a mão abaixa. Ele ainda flexiona, mas a raquete já caiu. A raquete já foi jogada para trás. Aí ele ergue o cotovelo e busca. Mesmo assim, mesmo com essa alavanca criada pelo ombro e não pelo quadril, mesmo assim, ele ainda puxa e pega essa bola lá em cima. Então, ele compensa fazendo todo esse trabalho, onde o ombro que sai daqui, ele vai caindo para baixo. Então, o ombro dele faz um trabalho para baixo, para o direito poder bater. Então, você percebe que não é um ganho desse ponto que vai subindo e vai continuando para frente, como no saque do João Fonseca, que eu mostrei o tamanho do trabalho de ombro que ele faz. Isso não acontece nesse caso. O ombro, ó, ele sai desse ponto, ele abaixa e ele vem para cá. Ele é negativo, é um trabalho negativo de ombro. Quer dizer, ele está tendo uma perda da altura dele, onde esse ombro que está aqui está fazendo um trabalho de subir, chegar até aqui e já acabar o movimento para baixo. Então o movimento aqui que deveria estar sendo muito maior de ombro, gerando uma alavanca muito maior, está gerando praticamente um movimento curto, onde o ombro sai desse ponto aqui e termina nesse ponto aqui. Então a parte mais alta que ele veio foi isso. Foi esse espaço aqui, é a parte mais alta. Então o ombro praticamente não subiu. Tá vendo, ó? Imaginando que ele começou nesse ponto, ele subiu apenas até aqui. Eu mostrei isso no trabalho do João Fonseca, que o movimento do ombro dele de trás fazia um movimento muito positivo para cima e depois ele vai lá na frente. Eu mostrei o desenho que isso acontece. Isso aqui é muito é o que gera a maior trajetória, onde o braço vai chicotear através do antebraço, o ombro vai chicotear através do braço e antebraço, né? Vai haver um trabalho do efeito do chicote causado pelo ombro direito, onde o ombro esquerdo ele é o eixo, para que isso aqui possa acontecer de maneira positiva e depois cair lá na frente. Isso aqui não acontece
Porque o ombro esquerdo está puxando o corpo para baixo, ao mesmo tempo que o direito quer subir. Então, o centro do corpo, essa parte do centro aqui, está se tornando o eixo. Então, claramente, é como se isso aqui fosse o centro. Esse ombro desce para esse subir. É isso que está acontecendo nesse ponto. Isso acontece porque, como o braço está lançando a bola, como o lançamento está acontecendo pelo braço, e ao mesmo tempo que esse braço direito, que o esquerdo está trabalhando, ao mesmo tempo o braço direito joga a raquete para trás. Então não existe uma simetria dos dois braços subirem, como acontece com a grande maioria dos profissionais. Eles trabalham de maneira independente. Um lança para, o outro continua. Aí um ombro cai para o outro subir. E não esse ombro esquerdo fica para esse subir mais. Então aqui tem uma perda de potência muito grande. E aí o corpo tem uma falsa sensação de que ele subiu. Na verdade, é um salto onde o ombro esquerdo cai para o direito chegar levemente, um palmo praticamente, acima do ponto anterior que ele estava, que era aqui. Então ele sobe ali um pouco mais de um palmo, vamos falar uns 30 centímetros. Ele está subindo, sendo que ele poderia subir meio metro. Uma diferença bem grande. Esse ponto aqui tá legal. O braço estica pro antebraço. O braço estica, o antebraço estica para a raquete e fazendo o desenho da chicoteada. Isso aqui tá legal. Isso aqui, essa puxada aqui tá boa. Só que o ombro teria que puxar mais. Isso aqui tá acontecendo de maneira proposital, não de maneira natural. Como ele salta um pouco, mesmo que o ombro esquerdo caia, o direito acaba puxando a raquete para cima. Então esse ponto aqui tá legal. Esse continuar tá legal também. Ó, isso aqui tá bem legal. Esse pé aqui no contrapeso, o pé de trás, ó, para trás, isso aqui tá muito legal. Então tem bastante coisa positiva aqui, ó. Caiu com o pé apontado para frente, mas aqui você vai perceber uma coisa, ó, que mesmo saltando, ó, parece que o salto ele vai meio que para trás, ele cai em cima, ele tá pisando na linha, tá fazendo um footfall que não tem problema e tá caindo muito levemente na frente. Porque como o ombro esquerdo tá puxando, como o ombro esquerdo começa aqui, vamos colocar uma faixa aqui. Como o ombro esquerdo começa aqui e ele termina aqui, está sendo negativo, ó, o ombro esquerdo está sendo puxado, além de para baixo, ele está sendo puxado para trás, o corpo dele não avança também. Então, desse ponto aqui que ele sai com o pé cai praticamente no mesmo lugar, invadindo centímetros ali, 5 centímetros, 10 centímetros. Então, ele tem uma perda de potência do corpo também, que deveria estar indo para o alto e depois, naturalmente, para frente, ele cairia dentro da quadra. Isso não está acontecendo também. Então, nesse ângulo aqui não tem muito o que mostrar, o que é bom. O lançamento tem uma altura legal. Tem uma altura bem nesse ponto aqui, ó, considerável. Ele tem tempo para levantar esse cotovelo que está baixo, ó, nesse momento. Olha o ângulo do cotovelo. Isso aqui é uma perda de time com esse cotovelo flexionado, mas beleza. Como o lançamento está longo, ele vai ter tempo de erguer. Mas eu não gosto dessa ideia de fazer esse movimento com a mão. O cotovelo está baixo, mas a bola está alta, então eu tenho tempo para erguer o cotovelo. Mas isso aqui vai fazer com que esse movimento aqui, ó, de jogar a raquete para trás e mate a laçada, porque nesse momento que ele vai flexionar aqui, seria interessante que esse cotovelo estivesse para frente, o braço e o antebraço estivessem nesse ângulo, né? O braço, ó, aponta para trás e o antebraço aponta para a diagonal e a raquete
para frente aqui tivesse apontada para diagonal mais voltada para o lado da câmera, do lado que nós estamos aqui, onde a câmera está, enxergando isso aqui, para que no saltar a laçada acontecesse e o efeito dessa chicoteada fosse maior. Então aqui tem uma perda, tá? Por essa raquete ser jogada para trás, ó. No momento que ela é jogada para trás, aí ele vai erguer o cotovelo para depois, no salto, fazer a puxada. Então tem uma... aqui não existe a laçada, na verdade. É um movimento que está saindo do zero aqui. É como se ele já saísse com a raquete aqui, com o cotovelo alto, aí sim fizesse o lançamento até aqui em cima. Seria a mesma coisa. Então todo esse resto é um movimento que acaba acontecendo. Ó. E esse ombro caindo aqui, esse cotovelo caindo direto aqui também, ó. Essa mão mostra a perda da potência, porque a raquete vem... o ombro esquerdo é puxado para baixo junto com a mão, né? Isso aqui poderia acontecer depois que ele saltasse. Ó. Esse ponto aqui e esse esticar, ele acontece depois que você salta, quando você está lá em cima, e aí como contrapeso, mas não antes de saltar já jogar a mão para baixo aqui, como essa mão veio. Ó. Então isso aqui mostra claramente, ó, a perda. Isso aqui mostra, ó. Olha os ombros alinhados, tá? Isso mostra claramente, ó, a perda. O ombro esquerdo foi para baixo. O direito quase que não sobe, ó. Subiu quase nada. Então teve um trabalho muito pequeno. Isso aqui é só para deixar registrado esses pontos, tá? Então esse pé caindo para frente, lembrando que não está avançando tanto, né? Poderia ser um saque de efeito, não está avançando tanto, então vou deixar outro saque acontecer, só para a gente conferir se esses padrões acontecem em todos os saques, se é um padrão, né? Ó, lançou. Ó, agora tem até o punho lançando, ó. Esse trabalho do punho aqui faz com que esteja claro que o lançamento está acontecendo pela mão. Jogou a raquete, ó, separado, joga o ombro para baixo novamente, ó, e cai praticamente no mesmo lugar. Essa parte do salto aqui tá muito legal. Se ele criasse o lançamento gerando o quadril para trás antes de lançar, nesse momento aqui, jogasse o quadril bem para trás e depois jogasse esse quadril para frente, criando um arco com o corpo, na hora que ele saltasse, esse arco seria colocado de maneira oposta, como um espelho. Faria o oposto da alavanca criada. E aí a potência seria dobrada. Continuar tá ótimo. E esse pisar na frente tá certo, apesar de que tá caindo, ó, aqui nesse ponto. E tá caindo para frente pelo desequilíbrio do alongar da mão. Ok, isso aqui tá tudo certo. Então esses são os pontos que precisam ser trabalhados.